E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. Estamos aqui hoje para falar sobre química ambiental, fazer questões Enem sobre química ambiental. E a química ambiental é muito diversa, né, nas questões. A gente fala sobre energias renováveis, aproveitamento de energia, a gente fala sobre técnicas de separação de misturas relacionadas a tratamento de água, a tratamento de esgoto. A gente fala sobre os problemas ambientais, como camada de ozônio, efeito estufa, né? E o Enem passeia questões sobre todas essas áreas, tá? Então a gente vai fazer hoje 10 questões para lembrar, né, para dar uma revisada em como esses assuntos caem no Enem, ok? Então vamos lá. Então a primeira é Enem 2016, né? A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente, figura 1. Então tá aqui, né, o cara recolhendo o cocôzinho, botando num saco plástico, jogando numa lixeira comum, e isso está virando um monte de lixo, né? A figura 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, Massachusetts, United States, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então repara, você tem aqui nessa figura 2, né? O cara está coletando também as fezes do animal, está jogando num biodigestor. Repara que essas bolinhas indicam uma produção de gás, né? E aí isso está alimentando aqui uma iluminação. Ok. Uma inovação desse projeto é possibilitar Então, olha, será que a queima de gás metano, o armazenamento de gás carbônico, a decomposição aeróbica das fezes, né? O uso mais eficiente de combustíveis fósseis ou a fixação de carbono em moléculas orgânicas, tá? Então, esse tipo de biodigestão, né, ele acontece no aterro sanitário, ela acontece numa estação de tratamento de esgoto, ok? Por quê? A decomposição anaeróbia, então cuidado com esta palavra, ela vai aparecer muito aqui hoje, tá? Ela aparece muito nas questões. Anaeróbia é na ausência de oxigênio ou com pouco oxigênio, tá? Gás oxigênio, que vai decompor a matéria orgânica, essas bactérias, tá? Não é fungo, é bactéria. Então as bactérias anaeróbias fazem a decomposição da matéria orgânica com pouco ou nenhum oxigênio, seja no aterro sanitário, numa estação de tratamento de esgoto, ou aqui, por exemplo, né, num biodigestor, tá? Então, o que vai ocasionar? Como é matéria orgânica e não tem oxigênio, o produto vai gerar o gás metano, que é o famoso gás natural, né? E aí esse gás metano, ele vai poder reagir com o oxigênio, né, a reação de combustão, e aí vai formar CO2 e vai formar água. E esta reação libera energia. Quanto de energia libera? Vou botar aqui embaixo, olha, 890 kJ por mol. Tá? Então, estou trazendo essa reação a nível de informação, né? Ela não está nem balanceada, a gente pode acertar rapidinho aqui. Ó. Aqui tem um carbono, aqui também já tem um, ok, tá certinho. Aqui tem 4 hidrogênios, aqui tem 2 só, né? Então vamos botar o 2 aqui para virar 4. E agora eu tenho 4 oxigênios aqui, 2 aqui com 2 aqui, 4. Então vou botar um 2 aqui para acertar o oxigênio. Então essa reação é a reação, né, de combustão do metano. E esse metano ele é produzido pela digestão anaeróbia dessas bactérias que trabalham na ausência de oxigênio, ok? Então estou demorando aqui para explicar isso porque isso vai aparecer em outras questões, isso é super cobrado na prova, ok? Então a inovação desse projeto é possibilitar a queima do gás metano que é produzido nesses biodigestores, ok? Beleza, então vamos para a próxima, questão 2 aqui. Então isso é um fato bem bacana, bem falado, né? As vacas, elas recebem aí uma culpa sobre o aquecimento global. E realmente elas têm uma parcela, tá? Então tem uma chargezinha aqui, né?
colocar a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas, que também tem a sua parcela, tá? Mas o que acontece, né, com as vacas, né? Então as vacas, elas consomem ali o pasto, né? E nessa ruminação, né, e na liberação dos gases, né, o famoso peido da vaca, elas liberam também esse gás que a gente acabou de falar na questão anterior, que é o metano, tá? E o metano, ele tem o que a gente chama de um potencial de aquecimento global maior até do que o CO2. Porque o CO2 ele é muito proveniente dos combustíveis fósseis, né? E a nossa sociedade está baseada, né, o modelo energético em combustíveis fósseis, tá? Mas esta molécula, o CO2, né, vamos dizer que ela tem um potencial de aquecimento global dito 1. O metano é quase 30 vezes maior que isso, né, em torno de 28 vezes maior. Então, como se cada molécula de metano fizesse o papel de 28 de CO2, tá? Então, a agropecuária, né, ela tem esse papel aí importante no aquecimento global. Então, repara que eles falam aqui, olha, de acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, da Livestock Long Shadow, feito pela Organização das Nações Unidas, né, a famosa ONU, para a agricultura e alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que o setor de transportes. Tá? Então, para além dessa coisa, né, da ruminação da vaca, né, dali, do peido da vaca, tudo isso, você tem também a questão do desmatamento para gerar pasto para a agropecuária. Né? E quando você desmata, você também interfere nesse equilíbrio de absorção de CO2, né? Porque o CO2 ele é absorvido pelas plantas, né, pelas algas. Então, quando você desmata, você diminui a capacidade da atmosfera também de absorver o CO2. Ok? Então, beleza. Então, ele fala aqui, olha, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de novo, aqui o famosaço, metano, durante o processo de digestão. Beleza? Então é isso, galera. Isso é muito cobrado, tá? Fica atento com essa questão aí. Questão 3 aqui do Enem 2020. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Okay? Então, aqueles plásticos, né, costumeiramente, que a gente usa muito, a sociedade usa muito plástico porque é barato, né, porque pesa menos, por exemplo, do que a embalagem de vidro, né? Enfim, o custo de produção também é baixo. E isso está sendo substituído por polímeros biodegradáveis. Então, repara que essa palavra biodegradável, né, ela traduz a ideia de que é degradado biologicamente. Ok? E aí eles falam aqui, ó, esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relações convencionais porque não são tóxicos. Não é bem por isso. Não precisam ser reciclados. Precisam ser reciclados, né? Não causam poluição ambiental quando descartados? Também vão causar, tá? Mas são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, tá? Então eles duram muito menos na natureza, são muito mais facilmente degradados do que os polímeros convencionais. Ok? Então seria isso, né? Essa é a principal vantagem de ser biodegradável, degradado biologicamente com mais facilidade. Beleza? Então vamos lá, questão 4. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Olha, isso então é perigoso, né?
que são produtos persistentes no meio ambiente, sendo difíceis de serem degradados. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Então, olha, a pergunta é: qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Tá? Utilização de esterco como fertilizante na agricultura? Ora, não tem nada a ver, né? Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana? Então, você vai coletar o esgoto, mas isso não vai minimizar a permanência desses contaminantes, né? Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões? Não é bem isso, tá? A gente quer minimizar, ok? Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Opa, aí sim, né? Porque no caso aqui, olha, o esgoto, quando ele é tratado e devolvido, né, para os recursos hídricos, para os rios, lagos, enfim, tá? Ele sofre processos, né, de purificação, tá? Que basicamente você tem ali a separação da parte sólida, né? Assim como é feito com a água, né? A água vem super barrenta quando ela é captada, e aí você tira essa sujidade da água, né? Você faz ali processos onde você clarifica essa água. E no caso da estação de tratamento de esgoto, isso também é feito, certo? E você tem ali também a diminuição da carga orgânica, que é a gente já falou ali em outra questão, né? Pela adição de bactérias anaeróbias. E aí vai produzir metano e tal, certo? E algumas estações também vão utilizar radiação ultravioleta para matar ali as bactérias, micro-organismos que estão presentes no esgoto, tá? Então, para retirar esses compostos, né, que ele cita que são altamente permanentes no ambiente, você precisa desenvolver novos processos para tentar tirar isso do esgoto, tá? Então, essa seria a ideia principal: trabalhar com novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Seria isso, ok? Então, beleza, vamos aí para a próxima. Questão 5 do Enem 2016. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então você tem aqui um gerador de vapor, né? Ele está separado da sauna por uma parede. Então ele gera um vapor nessas folhas, né, de capim-cidreira que ele fala, né? E aí esse vapor vai levar esse cheiro, né, para a sauna. Ok. E aí ele pergunta qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida. Ora, uma filtração simples, ele está passando esse vapor de água aqui por um filtro? Não, né? É uma destilação simples, né? Na destilação simples você evapora a água, né, para que ela se separe da sujeira, e depois você volta essa água para o estado líquido, tá? Não é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, olha, é uma extração por arraste, né? Então você está, através desse vapor, extraindo os componentes ali que dão aquele cheiro do capim-cidreira, e essa extração, né, esse vapor vai conseguir levar essas substâncias odoríferas, né, para a sauna úmida, tá? Então seria uma extração por arraste de vapor, que a gente chama da química, né? Sublimação fracionada não é bem isso, né? Sublimação é você passar do estado, no caso aí, do sólido para o vapor, ou do vapor voltar para o sólido. Não é o que está acontecendo aqui, ok? E a decantação sólido-líquido seria você, né, tem um sólido ali misturado na água, e aí o mais denso, né, no caso seria o sólido, ele vai para o fundo, tá? Deixar a mistura em repouso. Não é a ideia aqui, ok?
Então vamos aqui de letra C, extração por arraste. Beleza, vamos para a próxima. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, que ele chama de LCC, líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Olha, isso é importante, né? Então, as moléculas do LCC interagem formando agregados com petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Olha, isso também é importante. Tá? Então, está aqui a fonte. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então, respectivamente, cuidado, é nesta ordem. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, a primeira etapa, né, que foi citada aqui, ela acontece também numa estação de tratamento de água, onde você adiciona substâncias químicas que vão ajudar a aglomerar ali a sujeira, tá? Formando flocos, para que essa sujeira fique mais pesada, né, mais densa, e aí depois, no outro processo chamado decantação, essa sujeira vai lá para o fundo, né, decante, ok? Então, o que você tem aqui no caso, olha, o LCC fazendo esse papel, né, de interagir com o petróleo, formando agregados. Então, essa palavra aqui é importante, tá? Então, essa é a ideia da floculação, ok? Formar flocos para que depois isso seja retirado de alguma forma. Então, numa estação de tratamento de água, isso é feito e depois segue uma decantação, que é deixar a mistura em repouso, onde a mistura, né, esses flocos estão mais densos, vão descer, ou através de uma flotação, né, que seria empurrar essa sujeira, esses flocos para cima, e aí a sujeira é retirada por cima, né? Flotação, tá? Então temos aqui uma floculação e depois, olha, ele está dizendo que são adicionadas nanopartículas magnéticas. Ora, quando você escuta a palavra magnética, quer dizer que é atraído por ímã, tá? Então, nesse caso aqui, seria uma separação magnética. Então, floculação e separação magnética, estamos aqui com a letra C, ok? Então, separação de misturas também um assunto da química que é super cobrado aqui relacionado a essas questões ambientais, tá? Bom, questão 7. Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como o gás de cozinha, o que encarece a farinha. Uma alternativa viável em curto prazo para os produtores de farinha em Amargosa que não cause danos à Mata Atlântica. Olha, isso é importante, né? E nem encareça o produto. É a construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Ora, forno elétrico não vai tornar mais barato, né? Porque eletricidade é cara, ok? Plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. Veja bem, essa ideia não se encaixa aqui no curto prazo, né? Porque até essa árvore crescer para poder, né, ser cortada, tá? Não é de curto prazo. Permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores, mas isso vai continuar causando danos à Mata Atlântica, tá? Ele quer que não cause danos à Mata Atlântica. Isso vai causar danos à Mata Atlântica, tá? Construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Perfeito. Tá? Então, você construir biodigestores, né? A gente já viu isso lá na primeira questão, né? No projeto Parque, lá daquele parque, ok? Então, seria uma alternativa viável. Você vai produzir ali o metano, né, que é o gás combustível, tá?
e aí é uma alternativa viável de energia. Perfeito? Tá? Aqui coleta de carvão de regiões mais distantes, tá? Não vai ter para fugir da fiscalização do IBAMA, né? Cara, isso não seria legal, ok? Então seria aí a letra D. Perfeito. Questão 8. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é a... E aí você tem vários processos aqui, né, de separação de misturas que acontecem em estações de tratamento de água, né? Então, filtração, você retém as partículas sólidas, tá? Esses micro-organismos, essas bactérias que causam os problemas de saúde não serão tirados na filtração, ok? Então, o que vai tratar isso vai ser a cloração, né? Que é essa parte da cloração, a adição de cloro. O cloro serve para matar essas bactérias, micro-organismos, agentes patogênicos, né, que causam os problemas de saúde, ok? Então, aqui no caso, é a cloração. Coagulação é formar coágulos, né? Aquela ideia da floculação que a gente citou ali anteriormente, tá? Que vai ajudar na diminuição da sujidade, né? Você tirar um pouco ali da sujeira. Fluoretação é adicionado o flúor em algumas estações, tá? Para ajudar na prevenção de cáries, ok? E a decantação é simplesmente deixar em repouso, tá? Então, o que mata as bactérias e micro-organismos é exatamente a adição de cloro, perfeito? Vamos aí para a próxima, questão 9 do Enem 2014. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o... Bom, a gente já comentou, né? O aterro sanitário nada mais é do que uma obra de engenharia, né? Onde você tem ali um terreno, são cavados buracos, né? Esses buracos são aqui impermeabilizados com uma lona, que é um polímero de alta densidade, que vai impedir que a decomposição do lixo, né, principalmente o chorume, ele avance para o lençol freático, né, aqui para debaixo da terra, tá? E aí, no caso, você joga uma camada de lixo e joga uma camada de terra. Joga uma camada de lixo, joga uma outra camada de terra, tá? Então, você vai tendo ali camadas de lixo-terra, né? E aqui é adicionado algumas, a gente vai chamar aqui de chaminés, né? Mas essas chaminés, elas servem para o escape do gás metano que é produzido, né? Citamos ali na primeira questão, eu expliquei a produção do metano, mostrei a reação, né? Então, esse gás metano, que é produzido pela digestão anaeróbia de bactérias, né? Então, esse gás que vai ser produzido aqui embaixo, ele vai ter escape por essa chaminézinha, né? E aí ele vai ser queimado, tá? Então, você tem ali no aterro sanitário vários pontos, né? Onde são instalados esses flares, que a gente chama, ok? Que é justamente para permitir a saída aí desse metano que vai ser produzido. Show? Então, olha, essa forma de energia subutilizada citada no texto é o gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica, tá? Não tem nada a ver com etanol, com óleo de xisto, não tem nada a ver com GLP, gás de liquefeito petróleo, tá? E a letra B estaria errada, né? O gás natural formado pela ação de fungos, não são fungos, tá?
são bactérias anaeróbias. Perfeito? Então é isso. E a última questão, questão 10. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não contém CFC. As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização de CFC, clorofluorcarbono ou freon, nesse desodorante. Né? Então, os CFCs é conhecido que eles são destruidores aí da camada de ozônio, né? Porque eles liberam esse cloro radicalar e esse cloro radicalar ele interfere no equilíbrio da formação e da composição de ozônio. Né? Então, está aqui o ozônio, né? Que está sendo atacado por esse cloro radicalar, né? E ele está sendo decomposto em gás oxigênio e está liberando aqui esse CLO radicalar, ok? Então, os clorofluorcarbonos são conhecidos, né, como danosos à camada de ozônio, que é a camada que filtra os raios ultravioleta do Sol, ok? A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. Ok. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerosol é... Bom, então a principal ideia aqui no caso é uma substituição, né, do gás CFC por esses gases aí que são provenientes do petróleo também. Beleza, olha. E aí, o que a gente marcaria, né? Nesse caso aqui, olha, a gente tem substituir o CFC, pois não reagem com ozônio, servindo como gases propelentes em aerosóis, tá? Então, de cara aqui, a letra A, tá? Então, esses gases são gases propelentes, né? Você tem ali, são latas metálicas, né? Ali você adiciona ali o desodorante em si e esse gás numa alta pressão. Quando você aperta o botão, né, você alivia a pressão dali de dentro, né? E esses gases propelentes vão carregar o desodorante junto com eles, ok? Então, isso é utilizado para desodorante e outros produtos na indústria, tá? Então, esses são os gases propelentes nesses aerossóis. Então, o CFC era muito utilizado, mas depois da descoberta aí deles serem danosos à camada de ozônio, né? Então, eles são substituídos por esses tipos de gases. Perfeito? Ok, galera, então chegamos aqui ao final. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado de alguma forma aí a clarificar alguns assuntos relacionados à química ambiental. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.